Aleluia. Somos batistas, mas também dizemos aleluia. Então, aleluia. Nós vamos abrir a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 6, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de João. Hoje à noite eu vou pregar sobre o milagre da multiplicação. A maneira como Jesus atende às necessidades. Ele que atende à necessidade da sua alma, também atende suas necessidades diárias. Embora o objetivo principal não seja este. A passagem é conhecida, mas uma passagem muito rica de ensinamentos. Essa passagem encontra-se registrada nos 4 evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos e nesse que é chamado de proto-evangelho, porque é um evangelho distinto dos demais. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 a 15, a Bíblia diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar juntos nessa hora, um coração bastante submisso ao que Deus tem para falar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. A parte mais importante do sermão acaba de ser entregue. Mas eu te suplico agora, humildemente, porque o teu servo crê no Espírito Santo, precisa do Espírito Santo e depende do Espírito Santo. Ilumina minha mente, instrumentaliza meus lábios, mas Deus fala também ao coração dos ouvintes aqui no templo e na internet. Tu conheces as necessidades. Essa palavra é uma palavra viva que é capaz de embrenhar-se na alma, na divisão de espírito e medulas. Então eu peço agora que a tua palavra, pela ação do Espírito Santo, seja uma palavra penetrante, para abençoar vidas e corações aqui, e sobretudo promover a glória de Jesus, pois a Jesus tributamos toda a glória nesta hora. É a oração que eu faço humildemente, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Quando nós olhamos para esta passagem da Bíblia, lida tantas vezes, conhecida de todo o público evangélico,
3 coisas a gente precisa levar em consideração. A primeira, o propósito dela. E o propósito do milagre que foi realizado aqui. Quando a gente olha para o Evangelho de João, nós estamos olhando para um evangelho distinto. Ao passo que Mateus, Marcos e Lucas se ocupam com a obra de Jesus, João está ocupado com a pessoa de Jesus. Ele disse que escreveu este evangelho para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, e em crendo nele recebermos a sua salvação. João escreveu este evangelho com um objetivo na sua mente e no seu coração, provar uma tese. E a tese de João era esta: Jesus é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, em vez de se ocupar com a obra de Jesus, ele se ocupa com a pessoa. E é por isso que neste evangelho, 7 vezes, você vai encontrar nos lábios de Jesus aquela declaração extraordinária, que somente Deus pode fazê-lo. Ele disse 7 vezes aqui, eu sou. Note que quando Moisés foi ao Egito, com o objetivo de libertar o povo de Israel, ele disse: Senhor, eles vão me perguntar qual é o teu nome. Em nome de quem você veio aqui? O que eu devo dizer-lhes? Deus disse para Moisés: diga a eles que eu sou, te enviou. Deus se apresenta no Antigo Testamento como eu sou. E Jesus vai se apresentar neste evangelho também como eu sou. E quando ele disse eu sou, ele está evocando a sua prerrogativa divina. Ele é Deus. E é este o grande objetivo deste evangelho. Note que aquilo que nos evangelhos são chamados de milagres, no evangelho de João são chamados de sinais. E sinal, você sabe o que é. Sinal é algo que aponta para algo. É algo que aponta na direção de alguém. E cada um desses sinais que Jesus opera aqui está revelando algo acerca dele. E note que dos 35 milagres que Jesus realizou no seu ministério público, os 35 milagres que estão registrados em todos os evangelhos, somente este milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, encontra-se nos 4 evangelhos. Somente este, nenhum outro. Isso significa que este milagre revela de fato quem de fato Jesus Cristo é. E foi nessa conjuntura, ao promover a multiplicação dos pães e dos peixes, que mais adiante Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que alimenta a alma do homem. Eu sou o único que pode saciar a sua fome existencial. Ele está dizendo quem ele é. Ele está usando essa figura, essa multiplicação como um sinal para revelar para nós a pessoa dele. Então esse é o primeiro ponto, o propósito do milagre. Segundo lugar, você precisa olhar a notoriedade deste milagre. Este foi o milagre mais público que Jesus realizou no seu ministério. Você sabe que alguns milagres que Jesus fez de forma reservada. Quando ele livrou aquele homem lá de Betsaida da sua cegueira, a Bíblia diz que Jesus o tirou da sua aldeia e o levou a um lugar à parte. Aquele foi um milagre que foi reservado. Quando Jesus foi à casa de Jairo ressuscitar sua filha, Jesus mandou a todos saírem do quarto, deixou o pai, a mãe e alguns dos seus discípulos, e então ele realizou aquele milagre. Poucas pessoas o viram. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, embora houvesse muita gente na festa, Jesus fez a transformação da água em vinho em um lugar reservado. Poucas pessoas puderam vê-lo. E algumas vezes que Jesus fez milagres, Jesus recomendou às pessoas: não contem a ninguém, não revele a ninguém. Mas esse milagre foi diferente. Diz a palavra de Deus que havia ali pelo menos 5.000 homens. E você sabe que pelo padrão judaico não se contava as crianças, as mulheres e inclusive os idosos.
Só se contava os homens e, portanto, a multidão era maior. Dr. D.A. Carson, comentando esse texto, diz que estima-se que havia ali pelo menos 20 mil pessoas. E 20 mil pessoas puderam ver com os seus olhos, contemplar com os seus olhos esse sinal operado por Jesus. Foi o milagre mais público e notório realizado por Jesus no seu ministério. E terceiro e último lugar, o contexto do milagre. A Bíblia diz que Jesus tinha acabado de receber uma notícia. Às vezes nós somos assaltados por más notícias, notícias tristes, que entristecem, que abalam o nosso coração. Jesus acabara de receber a notícia de que João Batista, seu primo e seu precursor, acabara de ser morto na fortaleza de Maqueró. João tinha sido degolado e a notícia acabara de chegar. Não pense o contrário, Jesus também ele era sensível. Jesus deve ter sentido aquela dor. Aquele que chorou diante do túmulo de Lázaro quando ele morreu, certamente sentiu a tristeza pela morte de João Batista. E diante daquela notícia, a Bíblia diz que Jesus vai se retirar, vai chamar os seus discípulos para um lugar à parte, talvez para um tempo de descanso, para refazimento de forças. O fato é que Jesus está saindo de cena com os seus discípulos. Mas diz a Bíblia que a multidão vê quando Jesus está partindo. E a multidão se antecipa a Jesus. E quando Jesus chega no seu lugar de descanso, de férias, a multidão já está lá esperando. O que Jesus deveria fazer? Mandar a multidão embora? Aliás, foi esta a sugestão dos discípulos: Senhor, despede a multidão. A Bíblia diz que em vez de Jesus mandar a multidão embora, Jesus a atendeu. Jesus passou aquele dia ensinando, revelando princípios do reino de Deus. E ao final daquele dia, percebendo a fome que havia no meio da multidão, ele multiplicou os pães e os peixes e os alimentou. Esta é a passagem de hoje. Quais são as implicações dela? Quais são as lições que esse texto ensina para nós? Em primeiro lugar, uma necessidade a ser suprida. Esse é o primeiro ponto do sermão. Diz o texto que havia naquele lugar aproximadamente 5.000 homens. Segundo a estimativa de D.A. Carson, talvez 20 mil pessoas. Acontece que aquele lugar era um lugar ermo, um lugar inóspito. Eu tive a oportunidade de estar no lugar e os guias que estavam conosco lá em Israel disseram: foi aqui que Jesus multiplicou os pães e os peixes. E aí eu tive a oportunidade de olhar aquele cenário e aí eu pude compreender a implicação daquilo que está aqui. Não há naquele lugar nenhuma coisa que você possa lançar a mão e comer. Aquele lugar não tinha alimento. E a Bíblia vai dizer que a multidão está lá ao longo de um dia inteiro ouvindo o ensinamento. A fome bateu. Havia uma necessidade. O que Jesus deveria fazer diante disso? O texto sagrado diz que Jesus, erguendo os seus olhos, viu. E é curioso isso, porque ninguém percebeu a necessidade da multidão. Ninguém percebeu a fome que já estava invadindo o lugar e consumindo a cada pessoa que ali estava. Mas o que ninguém havia percebido, Jesus, ao erguer os seus olhos, viu. Irmãos queridos, eu gosto de pensar nisso. Talvez eu tenha alguém aqui com necessidades prementes. E talvez antes que qualquer outra pessoa pudesse perceber, Jesus erguendo os seus olhos já tinha visto. Ele está atento às nossas necessidades. Você olha para essa passagem e pergunta: quem foi que viu a fome que estava lá? Pedro, Tiago, João, nenhum deles. Diz o texto, foi Jesus. Portanto, se você tem uma necessidade, seja ela de que natureza for, pode ter certeza que antes mesmo que você pudesse identificá-la, Jesus na eternidade já havia erguido os seus olhos e já tinha visto.
Ele está atento à sua e à minha necessidade. E costumeiramente Ele se antecipa às nossas necessidades. Uma das coisas que mais me impressiona dentro da providência divina é exatamente este fato. Algumas vezes eu estou diante de um problema, de uma necessidade, e quando eu chego para resolver o problema, Deus já tomou as providências antes. Já vivenciei isso aqui como pastor, de socorrer alguma ovelha, de chegar em um hospital com uma ovelha, e recebo a notícia que lá está o especialista visitando o hospital exatamente naquele dia. E aí alguém pergunta, como que isso foi acontecer? Tive uma ovelha aqui com um problema no joelho, e um problema sério, e nós levamos para o hospital. Quando chegamos na Santa Casa, alguém que tinha vindo da USP, um especialista em joelhos, estava lá. E alguém disse, o médico especialista está aqui. O Senhor se antecipou à necessidade, porque antes que ela aparecesse, Ele já tinha erguido os seus olhos e visto. Sabe de uma coisa? Ele está atento às suas necessidades sempre, e sempre Ele vê com o fito de supri-la. Segundo lugar, uma visão a ser alcançada. Havia uma grande multidão, o lugar é ermo, inóspito, e Jesus chama seus discípulos e propõe um problema para eles resolverem. Você já fez essa pergunta? Por que será que de vez em quando Jesus nos coloca diante de algum problema? Você já fez essa pergunta? Por que será que algumas vezes Jesus nos coloca diante de problemas insolúveis? Eles estão no lugar inóspito. No lugar não tem comida, tem aproximadamente 20 mil pessoas. Quando os discípulos disseram para o Senhor, Senhor, despede a multidão, o Senhor se antecipou e disse, se eu despedi-los, eles vão desfalecer no meio do caminho. Precisamos encontrar uma solução. E aí Jesus faz uma pergunta simples e objetiva. As perguntas de Jesus são diretas e objetivas. E a pergunta que Jesus vai lançar diante dos discípulos é esta: onde compraremos pães para dar de comer a esta gente? Qual era a pergunta de Jesus? Onde? Qual era a pergunta? Onde? Filipe, que entendia um pouco de matemática, que tinha uma mente prismática, que lidava bem com os números, pensou, racionalizou e disse, Senhor, 200 denários de pão não seriam suficientes para dar a essa gente de comer. A pergunta de Jesus era onde? A resposta de Filipe era o quê? O problema não é onde. O problema é que, mesmo que tivesse um lugar onde pudéssemos comprar, nós não temos o quê? Dinheiro. Você já observou que as nossas soluções são muito mais complicadas do que as soluções de Jesus? Para Jesus bastava saber onde, e para ele era ou tem dinheiro ou nada feito. Ele precisava alcançar uma visão, a mesma visão que eu desejo que vocês tenham. Entender que o capital no reino de Deus não é dinheiro. O capital no reino de Deus se chama fé. Às vezes a gente pensa assim, precisamos fazer isso, precisamos desenvolver isso. E alguém diz, não tem dinheiro. Mas eu tenho aprendido na minha experiência pessoal como pastor, ao longo de mais de 3 décadas de ministério, que as igrejas que mais avançam não são as que têm mais dinheiro, são as que têm mais fé. Porque a gente sabe que o Senhor é capaz de suprir toda e qualquer necessidade. Terceiro ponto. Um déficit humano a ser suprido. Quantas pessoas estão lá? Quantas? Estima-se 20 mil pessoas. Quantos pães estão no meio da multidão? 5 pães. E quantos peixes? 2 peixinhos. Há um déficit aqui. Há uma necessidade grande aqui. Jesus perguntou, onde compraremos pães? Filipe disse, ainda que tivesse um lugar, 200 denários não seriam suficientes.
Note que em Israel o salário de um trabalhador por dia era de 1 denário. 200 denários era praticamente o salário de um ano de um trabalhador em Israel. E ele disse mesmo que alguém colocasse todo o salário de um ano, não seria suficiente para dar de comer a essa gente. André, um pouco mais aguçado, disse para o Senhor: há um rapaz aí, ele tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. E aqui me permita abrir um parêntese com os irmãos. Os pães eram de trigo ou de cevada? De cevada. Você sabe que cevada era o alimento que se dava aos animais. Cevada era aquele tipo de alimento que era desprezado e era dado apenas para que os animais se alimentassem. O pão ele é feito de trigo, mas aquele menino estava trazendo 5 pães de cevadas. Sabe o que isso indica? Aquele menino era muito pobre, porque ele está comendo pão a partir de um produto que normalmente as pessoas não comiam. Mas ele não é apenas pobre, ele também é guloso, porque ele tinha 5 pães. Tem gente que é gulosa. Devia ser adolescente, porque adolescente é assim, senta à mesa, 5 pães é só para ele. Nunca sacia. E ele tem 5 pães e ele tem 2 peixinhos. Não era sardinha, era peixe provavelmente preparado com sal. E até a pergunta que fica, como é que descobriram que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos? Porque debaixo daquele sol, o cheiro do peixe foi longe. O perigo de você carregar peixe no meio de uma multidão é esse. Alguém vai descobrir que você está lá. Disseram, tem esse rapaz aqui. Irmão, se André tivesse parado por aí, teria sido a maior demonstração de fé do Novo Testamento. Porque ele estaria propondo para Jesus algo. Ele estaria dizendo, Senhor, tem pouco aqui, mas eu creio que a partir desse pouco o Senhor vai fazer muito. Mas ele não parou por aí, irmãos. Eles têm um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isto para tanta gente? Sabe quem é que fala assim? Os evangélicos falam assim: Senhor, está aqui alguém, ele tem câncer. Ah, se fosse uma doença mais simples, não é? Nós temos muitas teorias de milagres na nossa cabeça. Lemos algumas passagens na Bíblia, dizemos que coisa extraordinária, mas eu acho que isso não funciona para mim. A Bíblia diz que quando Jesus propôs aquele problema para os discípulos, ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus sempre sabe o que vai fazer. Quando ele põe você diante de um problema, e às vezes esse problema aparentemente é insolúvel, ele sabe o que ele vai fazer. Mas diz a Bíblia que Jesus propôs o problema porque ele queria experimentá-los. Jesus queria saber que tipo de fé eles possuíam. Se era uma fé robusta ou uma fé raquítica. E nesse teste, eles não foram aprovados. 4º lugar, uma organização necessária. Lá está a multidão. Jesus vai dar uma ordem: fazei o povo assentar-se. Faça essa gente sentar. 20.000 pessoas no lugar. Com que objetivo Jesus mandou a multidão se assentar naquele lugar? Marcos, quando registra este episódio, disse que Jesus mandou separar a multidão em grupos de 50 e de 100. Ou seja, o que Jesus mandou fazer ali foi colocar ordem na casa. E com 2 objetivos ele fez isso. Primeiro, para evitar o caos. Imagine 20.000 pessoas com fome. E aí vem os discípulos com os cestos para alimentar a multidão. Sabe o que teria acontecido ali? Uma verdadeira desordem. Aquilo que era uma bênção poderia ter se transformado numa tragédia. Porque eles teriam subido sobre os discípulos, teriam talvez pisoteado uns aos outros. Jesus mandou eles se assentarem. Jesus tem um controle e a sabedoria para lidar com cada questão. 2º lugar,
Ele mandou aquela gente se assentar para colocar as coisas em números contábeis. Quando você coloca as coisas em ordem, estabelece os números, você é capaz de quantificar e mensurar a sua necessidade. Vamos pensar com Jesus agora. 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, e ele foi contando com os discípulos. Bom, agora nós sabemos quantas pessoas estão aqui. Agora que nós temos os números, nós podemos fazer a Deus uma oração. Aprenda um princípio do reino. Quanto mais específica for uma oração, mais específica será a resposta de Deus. Vocês sabem que muitas das nossas orações são vagas. Você diz assim para Deus: Senhor, ajuda, porque eu estou com um problema financeiro, e Deus pergunta: qual é o tamanho do seu problema? Você nunca contou. Você nunca colocou isso em números contábeis. Você nunca parou para organizar suas finanças. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Jesus está estabelecendo números, colocando ordem, para colocar o assunto devidamente diante de Deus. Portanto, se você não fez isso ainda, faça ainda hoje. Quinto lugar, uma multiplicação generosa. Diz a Bíblia que, embora fosse pouco, embora o menino só trouxesse 5 pães e 2 peixes, diz o texto que Jesus tomou os pães e os peixes em suas mãos. Ele fez o que muita gente aqui não quer fazer. Às vezes a pessoa está desempregada e aparece uma oportunidade pequena, um salário mínimo. Ela diz: é muito pouco. Paga muito pouco, eu prefiro ficar em casa. Aliás, quando as pessoas estão desempregadas e você oferece a elas uma oportunidade, qual é a primeira pergunta que ela faz? Quanto é que paga? Porque dependendo de quanto paga, eu prefiro ficar em casa. Eu aprendi um princípio: é melhor ter pouco do que não ter nada. Era pouco, mas Jesus tomou nas suas mãos. Pega as pequenas oportunidades, pega as pequenas coisas que você tem, toma em suas mãos, porque Jesus tomou o pouco. O muito veio depois, mas primeiro ele tomou o pouco. E diz a Bíblia que ele tomou o pouco em suas mãos e ele deu graças. Sabe quando que o milagre aconteceu? Quando Jesus pegou o pouco, colocou diante de Deus e disse: ó Deus, muito obrigado. Sabe por que muita gente tem dificuldade na sua vida? Porque não é capaz de agradecer a Deus por aquilo que Ele dá. O apóstolo Paulo disse que nós devemos aprender a arte do contentamento. Tendo roupa, tendo alimento, tendo com que se vestir, estejamos contentes, disse ele. Portanto, aprenda a contentar-se, porque Deus sempre supre as suas necessidades em glória. Jesus tomou o pouco em suas mãos e a partir do pouco ele rendeu graças e Deus multiplicou. E eu fico pensando nisso, a maneira como Deus foi multiplicando aquelas coisas à medida em que ele ia agradecendo. Como que você reage diante do pouco? Como que a maioria de nós reage diante do pouco? Como é que você reage na hora que o seu pagamento cai na sua conta? Você diz: essa miséria? Trabalhei um mês inteiro para receber essa miséria? Ou você diz: Senhor, é pouquinho, mas ó Deus, eu te dou graças por esse pouquinho, porque eu sei que a partir dele o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu sou pastor há muito tempo e eu já vi esse milagre acontecendo na vida e na família de muitas das minhas ovelhas, mesmo tendo tão pouco ao receber e tendo sempre fartura em casa, porque são gratas ao Senhor por aquilo que Ele tem providenciado. Sexto lugar, uma mordomia fundamental. Jesus deu uma ordem:
Como houve abundância naquela multiplicação, e diz a Bíblia que todos comeram de forma muito farta, comeram abundantemente e saciaram completamente a necessidade. Quando terminaram de comer, Jesus disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. O fato de você ter muito não é desculpa para que você desperdice. Nós precisamos aprender a arte da mordomia. Você não tem licença para desperdiçar aquilo que Deus põe nas suas mãos. E observe, não era deixar de comer para guardar, era guardar porque tinha sobrado. E nós precisamos aprender a guardar aquilo que sobra. Porque nós vivemos num país muito pobre, mas diz os especialistas que não existe nenhum lugar no mundo onde se joga mais comida fora do que no Brasil. Em 1965, aconteceu na África do Sul, em Cuacisabanto, um grande avivamento. Deus visitou aquela comunidade de Zulus. Deus fez uma obra extraordinária lá e caravanas do mundo inteiro partiram para Cuacisabanto para aprender o que havia acontecido ali a partir daquele avivamento. Em 1981, um grupo de brasileiros foi lá conferir com os próprios olhos. E você sabe que a base da alimentação daquele povo é a base de milho. Eles fazem uma travessa e preparam um alimento a partir do milho e eles comem aquilo comunitariamente. Os brasileiros entraram na fila. Começaram a colocar aquela pasta de milho em cada prato. E alguns até enchiam um prato. Mas aí colocavam na boca. Gostei não. Faziam o quê? Jogavam no lixo. Alguém viu aquilo e disse: minha gente, o alimento é uma bênção de Deus. O alimento é uma providência de Deus. O alimento é um dom de Deus. Portanto, nós não podemos jogar o dom de Deus na lata do lixo. Quando você pensar em desperdiçar os alimentos e jogá-los fora, lembre-se disso. Aquilo é uma dádiva que Deus deu para suprir a sua necessidade. E o fato de você ter muito não significa que você possa simplesmente desperdiçar aquilo que Deus tem providenciado pela sua bondosa mão. Sétimo e último lugar, uma tentação perigosa. Diz a Bíblia que quando aquela multidão viu aquele milagre extraordinário, logo alguém teve uma ideia: arrebatar, tomar Jesus para fazê-lo seu rei. Queriam transformar Jesus em um rei político, em alguém que ia solucionar os problemas econômicos. Você sabe, e eu sei, que Jesus ele é capaz de fazer milagres. Ele tem feito milagres aqui nesta igreja. O modo como Deus tem trabalhado aqui, isso prova a cada dia o quanto Ele é poderoso. Ele é aquele que cura enfermidades, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que dá vida. Quantos milagres Ele faz! Mas você precisa entender que Ele é muito mais do que isso. Ele não veio aqui para fazer simplesmente milagres, curar seu corpo e resolver os seus problemas econômicos. A igreja evangélica hoje, contemporânea, tem caído neste engodo. Transformar Jesus em alguém que simplesmente dá prosperidade às pessoas e resolve os problemas econômicos. Sem entender um fato: o nosso maior problema não é de ordem econômica, não é de ordem física nem emocional. O nosso maior problema, e o principal deles, é o pecado. E a Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para solucionar o principal de todos os problemas, que é o pecado. Ele veio dar a sua vida no Calvário. Embora ele estivesse disposto a atender a necessidade da multidão, como a multidão não compreendeu a missão e a pessoa dele, diz o texto que Jesus se retirou do meio deles. Se você quiser contar com Jesus apenas para resolver o problema imediato, você vai contar com Ele uma vez, porque da vez seguinte Ele vai se retirar.
Você precisa vê-lo e concebê-lo como Senhor absoluto da sua vida. Ele se retira, mas a multidão volta a procurá-lo. E quando a multidão o procura, Jesus vai dizer à multidão aquelas palavras que vocês conhecem bem. Ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. O pão que desceu, que pode saciar a alma de vocês. O que Jesus está dizendo é que aquele sinal que ele acabara de operar era uma revelação de quem ele era, mas a multidão não foi capaz de codificar. E ele vai endurecer o seu ensino. Vai dizer que é preciso que nós nos comprometamos com ele. Ele disse: vocês precisam comer a minha carne e o meu sangue. O que Jesus está falando não é uma relação física, mas algo espiritual. Um comprometimento de nossa vida completamente com ele. E quando Jesus começa a dizer quem de fato ele é e o que ele espera da multidão, duas reações vão acontecer no meio deles, e é exatamente com elas que eu vou terminar a minha fala. Quando Jesus aumenta seu nível de exigência, quando Jesus diz: eu não vim aqui apenas para dar pão e peixe a vocês, eu vim aqui para ser o Senhor da vida de vocês, eu vim aqui não apenas para encher o estômago de vocês, mas encher a alma e o coração de vocês, eu vim aqui dar sentido à vida de vocês e rumo para a eternidade. Duas coisas aconteceram. A primeira é que a multidão se escandalizou. Começaram a dizer: duro é esse discurso, quem pode suportar? Boa parte das multidões que invadem as nossas igrejas a cada semana também seriam escandalizadas se o nível de comprometimento e de exigência fosse aumentado. Por que que nós estamos aqui? O que nos move a vir aqui? Viemos aqui apenas para receber uma bênção de Jesus, porque Ele é o abençoador, ou nós viemos aqui por causa do abençoador? Há muita gente que vem apenas na expectativa de receber algo. E Jesus diz que é preciso haver em nós um desejo muito maior do que receber as coisas. Virmos exatamente por quem Ele é. Em segundo lugar, diz a Bíblia que a multidão se retirou. O verso 66 diz que todos deixaram o lugar. A popularidade de Jesus se esvaiu com um único sermão, quando ele aumenta seu nível de exigência. Quando ele diz que a gente precisa ter um compromisso real da nossa vida com ele. Diz a Bíblia que aquela multidão tão grande, de quantas pessoas? Quase 20.000, sumiu. Bastou Jesus aumentar o nível de exigência, todos se retiraram e ficou apenas Jesus e os 12. E sabe o que Jesus vai fazer com os 12? Ele vai perguntar: e vocês também não querem ir? Jesus se arrisca a perder inclusive os 12. Sabe o que Jesus está ensinando? Ele não está interessado em números, ele está interessado em verdadeiros seguidores. Ele busca discípulos, e não pessoas que estão apenas querendo se beneficiar dos milagres que ele faz. Como ele desafiou os 12 a irem embora também, Pedro tomou a palavra e deu uma palavra maravilhosa. Ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus pode saciar a sua alma. Só Jesus pode satisfazer o seu coração. Só Jesus pode dar rumo para a sua vida aqui e na eternidade. Ele pode fazer milagres hoje, Ele pode curar o seu corpo, Ele pode resolver o seu problema, mas saiba que seu principal problema não é de ordem econômica, nem material. Seu principal problema é o pecado, e só Jesus pode dar solução para ele. A congregação, por favor, curve a sua fronte onde você está. Toda igreja, vamos orar agora. Vamos transformar este auditório agora numa sala de parto. Vamos orar ao Senhor para que pessoas hoje aqui venham experimentar uma coisa extraordinária chamada o novo nascimento, que só Jesus pode operar, porque Ele é aquele que age de forma sobrenatural. Foi o que Ele fez lá.
Há alguém aqui neste auditório dizendo: pastor, eu não sou crente em Jesus Cristo, mas hoje eu quero me tornar um discípulo dele. Eu quero entregar a minha vida a ele, não por aquilo que ele pode me dar simplesmente de ordem material, mas porque só ele pode satisfazer verdadeiramente a necessidade do meu coração. Porque somente ele é o pão da vida que desceu do céu. Somente ele pode dar rumo à minha vida agora e para a eternidade. Se você não é crente em Jesus Cristo, está aqui e quer se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, não por aquilo que ele dá, mas por aquilo que ele é. Se você está aqui neste auditório, toma essa decisão. Enquanto a igreja está orando, eu peço para você dar um sinal com a sua mão, dizendo: pastor, eu estou aqui, eu estou levantando a minha mão porque eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Alguém levanta bem alta a sua mão e abaixa, e eu vou orar por você em seguida. Há alguém aqui afastado, excluído da igreja, e querendo agora tomar o caminho de regresso à comunhão da igreja. Levanta bem alta a sua mão e abaixa onde você está, neste auditório. Eu vou orar por você. Deus abençoe. Pode abaixar, filha. Há uma segunda pessoa aqui hoje à noite, voltando à comunhão da igreja, ou alguém aqui hoje à noite entregando o seu coração a Jesus Cristo. Levanta bem alta a sua mão e abaixa, e eu vou orar por você em seguida, lá na galeria ou aqui embaixo. Onde você estiver, eu quero orar por você. Bendito Deus, obrigado pela vida dessa jovem. Peço que o Senhor a conserve debaixo da sua graciosa e potente mão. Confirma a decisão que ela está tomando. Firma seus passos no Evangelho. E ajuda para que ela olhe firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Dá a ela graça e favor nesta hora. Aplica à vida dela a graça e a misericórdia. Nós choramos assim em nome de Jesus. E seja sobre nós agora o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja com a vida desta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.